O encontro entre cirurgiões plásticos realizado em Curitiba este ano chamou a atenção para um fato que acontece muito no Brasil: a associação da cirurgia de abdômen com a lipoaspiração. Essa combinação é proibida na Flórida, por exemplo, mas muito disseminada aqui no país. As cirurgias plásticas são tema do É Seu Direito de hoje. Aqui no estúdio eu converso com Paulo Meyer, médico especialista em cirurgia plástica e integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, durante esse encontro, que foi a 26ª Jornada Sul-Brasileira de Cirurgia Plástica aqui em Curitiba, os médicos, os participantes foram orientados para novos procedimentos com base no protocolo do Conselho Federal de Medicina. E um deles determina que os médicos não façam várias cirurgias, várias plásticas, no mesmo dia, em uma mesma cirurgia. Por que isso? Aumenta o risco cirúrgico, né? Esse protocolo, como eu já falei, ele é um checklist da cirurgia, né? Então você identifica o paciente, onde vai ser feita a cirurgia, qual o ambiente, né, qual o equipamento que tem na clínica, o hospital que vai ser feito o procedimento, o exame anestésico, a consulta pré-anestésica, inclui até o pós-operatório, como esse paciente teve alta e como foi embora para casa. Né? Foi discutido bastante. Cada vez mais se fazia associar várias cirurgias no mesmo procedimento. Então, cada vez hoje a gente está fazendo menos procedimentos no mesmo ato, né? Isso vai um pouco do bom senso do cirurgião na hora de fazer o procedimento. Né? Muitas vezes o sangramento é grande, né? Aumenta o risco, o tempo cirúrgico. Tudo isso o médico tem que avaliar junto com os exames da paciente, né? A parte sanguínea, se ela tem anemia, se ela está próxima de ter uma anemia, né? Para que se evite esse tempo longo de cirurgia, para que não se exponha a um risco tão grande, né? Quais são as combinações, se é que a gente pode falar assim, mais comuns, né? A gente falou no começo do bloco da cirurgia de abdômen com a lipoaspiração. Sim, esse é o procedimento mais comum, principalmente a lipoaspiração com cirurgia de abdômen, né? Então, claro que daí os limites ainda que vão ser aspirados são menores quando você vai associar com outra cirurgia, né? No rosto também é normal, né? Muita Sim. gente tira o papo, né? Que nem a gente chama, já faz o nariz, já faz outras coisas. Isso, faz uma pequena lipoaspiração no mento e associa com o nariz. Claro que isso são todas cirurgias que você pode associar, que são cirurgias rápidas e que o sangramento é mínimo. Né? Aí vai do tempo cirúrgico de cada cirurgião para saber qual a exposição que esse paciente vai ter ao anestésico. Né? E antigamente se fazia ainda cirurgias plásticas associadas com cirurgia ginecológica. Sim. Hoje também é contraindicado. Né? Sim. As mulheres iam tirar o ovário, por exemplo, e já faziam uma lipo, né? Sim, já fazia a plástica de abdômen, uma esterectomia com plástica de abdômen. Né? Então hoje é contraindicado fazer esse tipo de procedimento associado. Né? O doutor falou que é porque aumentam os riscos. Sim. Né? Que tipo de risco existe? Claro, todo procedimento médico tem um risco, a gente sabe disso, mas numa cirurgia plástica, quais são os riscos que envolvem? Veja, até de perda sanguínea, né? A paciente ficar com anemia, até dependendo do tempo cirúrgico, ela tem um risco maior de trombose, né? Então, mesmo você tomando todos os cuidados, fazendo a medicação, né, para você evitar, você está sujeito a ter esse tipo de complicação. Então, o tempo cirúrgico também é uma coisa importante na hora da cirurgia. Na cirurgia estética, o que é considerado, doutor, uma cirurgia que foi mal sucedida? Uma cirurgia mal sucedida é aquela que você não conseguiu alcançar, né, os teus objetivos, né? Você programou daquela forma e não conseguiu alcançar aquele objetivo e aquele muitas vezes... exemplo, só para a gente entender. Quando a pessoa não gosta ou quando o médico realmente não consegue fazer o proposto? Eu acho que os dois. Né? A gente tem que... A cirurgia plástica você também tem que agradar o paciente. O paciente tem que sair satisfeito. Né? Claro que tudo isso tem que ser conversado antes da cirurgia, no consultório. Você tem que colocar os limites para a paciente do que você vai poder conseguir com a cirurgia
E depois, isso é importante falar também. Depois né? que tudo estiver bem claro, você tem que tentar alcançar o mais próximo do que você falou. Uhum. Em que casos a cirurgia deve ser refeita? Pode-se refazer uma cirurgia plástica? O termo não é refazer. Você pode refazer, claro, né? Mas existe o retoque. O retoque é uma cicatriz mais inestética que ficou, né? Alguma coisa que você precise reparar, né? Mas refazer a cirurgia é porque aconteceu alguma coisa errada e precisa ser refeita, né? Agora uma dúvida, as próteses de silicone francesas, né, doutora, elas foram proibidas pela vigilância sanitária. Por quê? E qual que é a diferença dessas próteses francesas para as mais comuns aí que a gente encontra no mercado? Veja, o que aconteceu foi uma marca específica de prótese francesa que foi proibida na França. A Agência Francesa de Saúde recebeu muitas reclamações de ruptura de prótese de uma determinada marca. Existem várias marcas de prótese francesa e tem muitas ainda no mercado e elas são perfeitas. De boa qualidade. Exatamente. Essa marca específica, a agência francesa recebeu várias reclamações e ela foi examinar, ver o que estava acontecendo, né? E ela detectou que a qualidade do silicone não era a mesma que ela tinha autorizado. Então, ela proibiu a venda e a exportação dessas próteses. No Brasil, a Anvisa acabou proibindo também o uso e importação da prótese. Ainda está em vigor essa proibição? Sim, a poliimplante protese, ela está proibida no mercado. Os implantes de mama, doutora, eles são permanentes ou eles têm duração determinada? Olha, você recebe um certificado de garantia vitalício de algumas marcas, certo? Então, a prótese vai ter garantia, mas o organismo em relação à prótese é que a gente não tem garantia. Cada pessoa vai reagir de uma forma em relação à sua prótese, né? Então, eu não falo para as minhas pacientes que elas estão colocando a prótese e que nunca mais vão precisar mexer. Essa prótese é para o resto da vida. Eu não vejo dessa forma. Cada organismo vai reagir de uma forma e é possível que a paciente precise trocar, rever essa prótese, sim. Né? Porque o que pode acontecer daqui a alguns anos, dependendo do organismo de cada mulher? Sim, com as próteses mais modernas, é cada vez mais difícil, com tratura capsular, né, que é uma reação do organismo em relação à prótese. Mas isso pode existir, essa prótese pode se contrair, né? E pode ser necessário rever essa prótese, até, em último caso, retirar essa prótese. Né? Não é comum, em torno de 4% das pacientes podem ter algum tipo de queixa dessa forma, mas existe. Né? Então, você tem que orientar a tua paciente que não é definitivo. As mulheres que colocam, que implantam, né, silicone na mama, podem amamentar tranquilamente depois, doutor? Sim, a prótese fica totalmente isolada da mama, né? Muitas vezes a gente coloca atrás do músculo ou atrás da glândula mamária e elas ficam independentes, a paciente pode amamentar normalmente o filho e não vai ter problema nenhum. De todas as cirurgias plásticas, qual é a que tem mais risco e a mais simples? Que oferece menos risco. A mais complicada e a mais simples. Eu diria para você que a mais simples é a mais rápida, aquela que você vai usar uma anestesia menos invasiva, né, uma anestesia local com uma sedação, né, e aquela que você vai levar menos tempo para realizar o procedimento. Um exemplo. Por exemplo, isso varia de cirurgião para cirurgião, né, cirurgia de orelha de abano é uma cirurgia bastante simples, mas também depende da idade que você vai fazer. Né, em crianças bem pequenas, que a gente faz a partir de 5, 6 anos de idade, aí muitas vezes precisa fazer com anestesia geral, né, e aí entra a anestesia geral. Né. No adulto você vai fazer com anestesia local e sedação e se torna um procedimento mais simples. Né. E o mais complicado? Olha, as cirurgias de face sempre não são mais complicadas, mas são mais trabalhosas, mais delicadas, né? Você tem que tomar cuidado com toda a inervação da face,
Então, elas se tornam mais complexas. Ok, doutor, para a gente encerrar o programa, eu queria que você falasse um pouco com as mulheres que estão nos assistindo, com os homens homens também querem ficar mais bonitos, às vezes também buscam, né, corrigir algum defeitinho ou outro. O que eles devem pensar, né? Claro, a gente não está aqui criticando quem faz cirurgia plástica, pelo contrário, né? Todo mundo quer ficar mais bonito. Então, assim, como melhora a vida de uma pessoa que corrige algum defeito, só que antes disso, o que ela deve pensar? Dá um conselho aí para quem está nos assistindo e está pensando em fazer alguma cirurgia, algum tipo de cirurgia estética. Sempre procurar um profissional, né, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que realize as suas cirurgias num ambiente adequado, né? Para que o procedimento seja da forma mais segura possível, né? Eu acho que a indicação de uma amiga ou de um conhecido também funciona bem, né? Para que o procedimento seja totalmente assim, bem sucedido. Quanto mais informação a pessoa buscar, mais com certeza.